Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, piloto automático na área. Eu, Igor, hoje, felizmente, sem Diego, que deve estar assistindo, né? O horário hoje não permitiu que ele estivesse junto. Diego, obrigado pelo espaço, tá? Estou feliz de estar sem você aqui. E estou hoje com o Leandro Bragança, um amigo aí que se eu ficar descrevendo tudo que ele faz não vai caber na introdução. Designer amigo. Leandrão, por favor, se apresente. Olha que responsabilidade. A gente já tá gestando esse papo faz tempo, né, cara? Porra, muito tempo, cara. E difícil de encontrar, né? Pelo menos Pois no é. podcast eu consegui a honra da tua presença. Pois é. Pô, honra. Eu que tô honrado aqui de estar aqui nesse, vamos dizer assim, nessa garagem tão falada aí na internet, piloto automático. Acho que já passou aqui nessa mesa aqui grandes nomes aí do cena carioca, né? E, bom, falar um pouco de mim. Antes que pessoas perguntem, é Bragança, mas não tenho nada a ver com a família imperial. E, cara, minha história, eu sou um designer, eu tenho não, vou completar esse ano 30 anos de atuação, enfim, atuando em várias áreas interligadas com a cena automotiva. Aliás, a gente se conheceu por causa disso, né? Dentro da Widman. Né? E eu sou cliente fiel, e não é fazer jabá, não. Igor é meu amigo, mas assim, eu indico para minha família, indico para todo mundo, porque tem um série de porquês. Acho que tinha que dar um episódio só de porquês. Mas enfim, a minha carreira começou automotiva trabalhando em São Paulo. Trabalhei anos com consultoria em design para as montadoras, né, como outsourcing. Né? Então a gente trabalhou com GM, Volkswagen, Ford. Né? E foi uma carreira muito interessante que me jogou dentro, acho que, do sonho de todo garoto. Né? Todo cara que gosta de carro e desenha carro quer desenhar um carro esportivo. Acho que foi aí que começa a minha história de fato com carro. Né? Eu trabalhei no projeto do Vorax Rossin. Procura aí, Vorax Rossin, Bertin. Sim. E foi uma experiência ímpar, porque a gente fez esse carro do zero. Tenho até uma cicatriz aqui, ó, no braço, para provar. A gente construiu a chassi, né, a estrutura em alumínio dobrado, como se fazia antigamente. Tem até um livro aqui da Ferrari, aqui, lembrando, os Carrozzieri. E isso aí alavancou a minha carreira dentro do cenário automotivo. Eu terminei não ficando dentro de montadora por escolha própria, por sentir uma natural atração e respeito pela personalização, pelo meio da personalização. Isso me puxou, me sugou automaticamente. Né? E também, enfim, naquela época, quando o Vorax despontou, logo em seguida veio uma crise das montadoras, os estúdios de design saíram do Brasil, foi descomissionado, uma galera, enfim, desmobilizaram a cena do design automotivo nacional. E aí, por uma série de porquês, eu comecei uma iniciativa própria aqui no Rio de Janeiro. Fiquei 10 anos trabalhando por conta própria, sem um brand propriamente dito, mas fazendo projetos de customização, para fora, aqui nacional, fazendo peças e tal. Com um grande parceiro meu até hoje em dia, né? O Carlos Sila, se ele estiver me vendo hoje. Hoje em dia a gente atua junto aí no desenvolvimento para peças para a linha Volkswagen A. Para quem não quiser seguir também, procura @Mecatron. Tá? Quem conhece Volkswagen A vai entender. É um kit de suspensão dianteiro e traseiro. Estou falando meu jabá, tá? Kit dianteiro e traseiro para Volkswagen A. Bem interessante. Depois a gente pode falar aqui o porquê que é interessante a diferença disso. E, entre outras coisas, hoje o Leandro está retomando a Go Race, né? Posso assumir aqui Pode assumir um compromisso, pode e deve. Então, em primeira mão, a Go Race vai ser uma das patrocinadoras do piloto automático, que vai acelerar com esses caras aqui, tá? O compromisso é o seguinte, estou te devendo.
Tá me devendo o body da Antônia e a camisa do Felipe. Pelo menos esse. O resto eu compro. Esses estão divididos e o resto vai no patrocínio. Exato. Use Go Race. Vou dar uma organizada aqui na conversa, porque assim, hoje a gente vai ter um episódio mais curto e tem assunto pra caramba pra falar. Então, tentar com certeza organizar a casa. Lembrando que a gente tá gravando esse episódio aqui no seu pod, aqui na Barra da Tijuca, muito bem localizado, central pra quem tá na Zona Sul, pra você que vem de fora, que pega o aeroporto. E você tem toda essa experiência aqui. Se você tá querendo tirar teu projeto do papel de gravar um podcast, você não precisa de mais nada do que separar um tempinho na tua agenda. Eu garanto que você vai conseguir produzir um conteúdo de qualidade. E claro, até para suas redes sociais pode render bastante corte. Hoje não tem ninguém, né, que se posicione aí no mercado que não precise de um material aí de vídeo digital. Você faz aqui no seu pod, QR Code, tá? Eu sempre tenho dificuldade de achar. Tá aqui, ó. Escaneia e fala com a gente. Então, vou falar aqui da minha interação com o Leandro, né? A gente se conheceu lá na Weedman da Tijuca e eu sempre fui enlouquecido por carro, naturalmente. Já falei isso aqui algumas vezes. Sim. Mas sempre tive algumas ideias um pouco, assim, fora da normalidade aqui que a galera tá se propondo. E eu encontro esse cara no momento ali que eu tinha acabado de voltar do Japão. Isso. Né? Eu não tô aqui para contar minha história do entrevistado, mas fazer uma breve introdução. Eu viajei com mais 2 amigos para Tóquio em 2018 com o objetivo de trazer uma marca de customização para o Brasil. Né? A gente foi com uma ideia, aquele negócio empreendedor, é loucura mesmo. A gente teve a ideia... Inveja branca, porque ir para o Japão, para quem conhece um pouco da cena de personalização, né? Vamos fugir do tema tuning, né? Eu fico bolado quando alguém fala assim, você tuna carro. Personalização é uma coisa bem mais complexa, né? E para quem conhece um pouco, né? Você tem várias cenas, várias linhas. Você tem o Aerolook, você tem o JDM, que aí está inserido um monte de ramificações ali, né? E você foi para lá. E coincidentemente, nessa época, eu estava voltando do SEMA e eu conheci esse mesmo cara que hoje tá aí, virou meme, né? Virou meme. E a ideia, né? Eu queria contextualizar e falar, que foi quando a gente fez as nossas maiores interações ali, até para nascer a marca. Enfim, a gente vai falar isso ao longo. Eu tinha ido, fui lá para buscar a marca na época do Akira Nakai, que virou meme. Virou meme. Quando chegou lá, a ideia era trazer a customização das Porsche do Akira Nakai para o Brasil. E já tinham fechado com a Akira Nakai, a gente ficou muito frustrado. E na sequência, a gente já estava no Japão, a gente foi até a Liberty Walk, que aí Thiago e Eliel, meus parceiros nessa jornada aí, eu quero que a gente sente junto aqui para contar essa história. Eu voltei com tudo isso na cabeça e a gente começou a trocar bastante ideia, né, cara? Sim. E nesse momento, né, que eu volto lá do Japão e a gente fala, eu comecei a perceber, né, porque o mercado automotivo tem várias áreas, mas a área da customização no Brasil, ela tem muita dificuldade de ir para frente, né? Sim. Eu acho que... Acho não. Para quem entende um pouco de indústria automotiva, né, o Brasil... eu não quero entrar em política aqui não, galera, mas assim, o Brasil tem uma história automotiva, sim, a gente gosta de carro. Só que durante um período da nossa história, o Brasil ficou tolhido de receber produtos produzidos no mundo inteiro. Para contextualizar, enquanto o Brasil estava consumindo Opala, Maverick, nada contra, né, o mundo tinha Lamborghini Miura, Ferraris, Porsches, e isso pouco veio para cá. Né? E o que isso traz? Né? É uma ausência de diversidade no mercado. E essa diversidade significaria também uma indústria que pudesse, ou um ramo de negócio que pudesse produzir peças, serviços para esses produtos. Então a gente ficou muito tolhido, eu vou botar entre aspas, que eu acho que hoje o cenário também, né? Acho que a gente não tem como prever o futuro. Hoje em dia o mercado está muito grande, né? Vou citar aqui um dos nomes que vale a pena o pessoal olhar, o Baidene, né? Sim. O Dene fora da curva que o cara está fazendo para restauro, né? Enfim, o pessoal da Fueltech também trazendo uma cena muito interessante. O Batistinha, que é meu colega e já trabalhei com ele, também tem um trabalho muito bom, né?
que me ocorre aqui, acho que ao longo da nossa conversa vai vir outros nomes, né? O Teco Caliendo, principalmente, sigam o Teco. O cara também, considero ele meio que o Chip Fuso brasileiro. Teco Caliendo. Teco Caliendo. O que ele faz naquela casinha, fora da curva. Porque, assim, o brasileiro, ele é muito apaixonado por carro, né? Sim. Indiscutivelmente. O Brasil tá vivendo um momento agora, né? Porra, tá explodindo a quantidade de esportivo. Uhum. A gente tá vendo carros aqui que não se imaginava, né? A Bugatti agora chegou. Sim, sim. Mas a customização, eu acho que o brasileiro ainda não tem essa valorização da customização como tem nos Estados Unidos, né? A gente tem... É claro que não dá nem para comparar a quantidade de recursos. Eu falei isso aqui no Papo com o Berek, até rolou um corte essa semana. O SEMA, né, que é a maior feira, acho que uma das maiores feiras de reparação do mundo, onde estão as principais tendências, você vai para lá, você fala, cara, Brasil, a gente tá no deserto. Eu posso te dar números. Eu atendo, né, eu participo do SEMA sempre que eu posso, mais ou menos a ideia de 2 em 2 anos, né? Porque eu também sei sempre, nem sempre tem tanta novidade assim, né? Para quem tá muito antenado, é legal também essa visão um pouco fora da caixa. Mas o que eu posso dizer? O mercado americano é um mercado de 68 bilhões de dólares só para peças, acessórios, serviços, né? E por que acontece isso? Porque lá, pela lei, pela estrutura política, né, construiu-se, né, uma associação, né? Daí o SEMA, né? Procura lá depois, né, o que significa SEMA, né? De construtores. E dentro dessa associação você tem normas, critérios e por aí vai, né? Como fazer um produto. Você tem garantias não só técnicas, mas também jurídicas, de que se acontecer alguma coisa com um produto que foi fabricado por um determinado cara, aquele cara vai ser devidamente responsabilizado. É diferente do Brasil por uma série de questões, né? A mesma coisa acontece na Europa, né? Na Europa é até mais rígida, né? Existe um certificado específico, né, que garante que chama TÜV, né? TÜV, perdão. Na Europa em geral, que certifica o cara que é o personalizador, o que ele tem que fazer, o que ele pode fazer. O TÜV seria aquele equivalente a uma ABNT? Sim. Eles são até bem mais rígidos do que o SEMA em geral, tá? Você tem coisas que você não pode fazer, porque normas na Europa, quem conhece um pouco, né? A Europa está trabalhando com a norma euro, né? E o TÜV, ele permite que você construa ou fabrique peças dentro dessa norma. No Brasil não existe isso. Aliás, você não tem... Acho que há uma falta de percepção, até mesmo política e social, de entender a cadeia, né? Nos Estados Unidos, você pode seguir tanto pelo high school e depois ir para a faculdade, como você pode fazer um high school técnico e fazer uma formação técnica em personalização. Me lembro que quando eu estava na faculdade, eu falei assim, cara, eu preciso fazer uma formação para entender, né, ali, chão de fábrica, o que é fazer um carro. Queria, né? A gente começava a ver aqueles programas do Discovery Channel, Chip Fuse. Overhauling, né? Overhauling, né? E você via como que o cara entendia na prática o que é dobrar uma chapa, como ele se comporta, soldar, pintar, né? Isso no Brasil, infelizmente, ainda é negligenciado ao reparador. Sim. Só que com a velocidade das coisas, o mercado também fazendo pressão, as coisas vão mudando. E aí, voltando para o fio da meada, o Brasil. Por que o Brasil não tem isso? Por todas essas características. Acho que ainda há uma falta de percepção. E nisso aqui eu vou fazer uma data vênia aqui ao orador. Esse cara que é um visionário, um dos poucos visionários ao lado aí dessas pessoas que eu estou falando. Porque o mercado brasileiro está indo para um caminho claro de personalização em alto nível, né? Você vê, vou dar o exemplo do Denny, né? O Denny tá fazendo, para quem tá acompanhando um pouco, acabou de lançar uma Saveiro 5 cilindros. Porra, coisa de maluco. Coisa de maluco, né? Com Air Tuck, que também é um termo aí que o pessoal pode procurar saber, que é esconder os fios, cofre limpo. Coisa que você vê
na gringa, né? Como se diz. Então, assim, acho que é a falta de visão. Também há uma questão mercadológica, que aos poucos vai se resolvendo no Brasil. Talvez a gente possa ter, com o movimento se estruturando como está, com movimentos como piloto automático, né, com essa mídia que se ramifica, né, uma reestruturação. Né? E aí a gente sai um pouco do cara que faz... Eu nem falo tuning, eu falo tuning. Tuning. Que é a avacalhação. A avacalhação que virou meme. Voltando pro papo inicial, que é o meme, né? O Nakai é um cara que eu respeito muito. Eu conheci ele num SEMA. Foi engraçadíssimo. Eu tava com um amigo meu, né? O Diego. A gente foi pro SEMA e a gente foi comer. Pra quem conhece o SEMA, assim, é um absurdo. Eu vou dar um tamanho de dimensão que o pessoal compreender. Pra quem gosta de carro, tem que ir ao SEMA. É o tipo... a Santíssima Trindade para quem gosta de carro. Tem 3 eventos que eu vou indicar aqui para vocês. Porque imagina o Rio Centro aqui no Rio de Janeiro. É muito pequeno. São 9 vezes o tamanho do Rio Centro de área de exposição. 9.000 e tantos metros quadrados de exposição. E a gente saiu para comer alguma coisa na hora que dava. Porque assim, você fica tão afoito. É tanta coisa. Tanta informação, né? É muita coisa. Você fica ali... Diferente. Se você não priorizar, não dá pra ver tudo. Se você ficar todos os dias do SEMA, você não vê tudo. Você tem que ir focado, né? E não dá pra ver as palestras que ocorrem. Que o SEMA não é só a exposição de carros. Sim. Tem palestras, troca de informação. Tem o Apex, né? Que é o evento paralelo. Apex, que é... Cara, é muito legal. Né? Tem a parte também de ferramentas e serviços. Bem legal. E a gente saiu pra comer um cachorro-quente. E que a gente, de repente, chegou um baixinho, assim, parecia um mendigo, literalmente, todo sujo, né? E aí ele vira pro meu amigo e fala assim, cara, você tem um cigarro? Eu olho assim, ele, não, eu não fumo. Aí eu falei, o Akira. Né? Ele já tava naquela hora, ele tava na hype. Né? E aí a gente cumprimentou o cara e tal. Aí ele sentou assim no chão pra comer o cachorro-quente, que a gente trocou meia dúzia de palavras e foi. Foi aquele momento, né? Mas hoje, cara, a realidade vai caindo. Porque, com o tempo, o mercado vai se estruturando. E a gente vai vendo, claramente, que o mercado está vendo o que o Akira faz. Ele é um personalizador, mas a intervenção dele é muito mais artística. Né? Minha visão, como designer, como profissional, e até mesmo pelos pares, o pessoal aí do meio falando, tô vendo gente até sendo mais incisivo do que eu. Né? Eu vi lá o podcast do Joe Rogan, esse cara passando da linha, não é a forma como eu... Esculachando. Eu vejo ele mais uma linha do Daniel Cham, para quem não conhece, procure aí, que é um cara que é um artista que faz umas intervenções com Porsche, meio destruídas. Eu acho que eu já mandei alguma coisa para você. Eu vou até... Eu vou contar a minha experiência lá. A expectativa e realidade. Cara, assim, sem dúvida, né? Eu admiro pra caramba o trabalho do Nakai. Pô, porque tem que olhar qual é a história do cara. A maioria da galera que tá criticando é por simplesmente só olhar a ponta do iceberg. Sim. É um cara que cobra milhares de dólares, é um cara meio excêntrico, tem uma fama, já fez carro no mundo inteiro. Bem, na época, em 2018, quando eu fui lá no Akira, eu diria que no Brasil o Akira Nakai é muito menos conhecido que é hoje. Até porque ele não tinha trazido os 3 projetos, né? E não tem tanto Porsche, assim, como a gente imagina, antigos. O Akira Nakai só faz os Porsche refrigerados a ar, né? Que já é uma dificuldade de encontrar, então aqui no Brasil ele não era um cara falado. Mas acho que todo mundo já interagiu com o Nakai jogando Need for Speed, né? Porque tinha os RWD no Need for Speed. E, cara, os carros sensacionais, mas eu não conhecia a história do Nakai. E basicamente o Nakai foi um cara, né, que era um cara aficionado por carro, sem grana. Sim. E começou a customizar os carros dele na garagem sem grana. Exato. Basicamente do jeito que ele faz hoje ainda. Exato. Na Makita... Makita não. Como é que é o nome daquela? Ele faz na Makita. É uma Makita mais elaborada. Exato. Às vezes com a serra. Fita, silicone. Silicone e aquele body kit que ele coloca que ele acerta no carro. E cara, isso foi muita loucura, né? Eu te falei como eu cheguei no Nakai, não? Não. Eu tenho um amigo, Eliel, que trabalhou no Japão por 10 anos.
Caraca. Ele trabalhou na Honda por 10 anos, então é um cara fluente Em japonês. e conhece todo mundo lá. Eu sei que ele... Um cara muito persistente, um cara que eu admiro muito. Uhum. Por tentando 20 contatos, ele chegou finalmente ao... Eu esqueci o nome. Tem um WhatsApp equivalente ao... Sim. Sei lá, o WeChat. Um WeChat, alguma coisa Sim. equivalente no Japão do Nakai. Ele conseguiu chegar lá e mandou uma mensagem pro Nakai. Pô, falando japonês, o negócio muda, né? Pedindo pra poder ir na casa dele. Pra gente poder conhecer a estrutura. E, cara, coincidiu de quando a gente tava indo pro Japão, que ele tá em maneiro. casa. Cara, aí a expectativa minha era, pô... Lá em cima, né? Minha expectativa era, pô, vou ver o cara da Porsche, era conhecer uma estrutura parecida com a do Biden, né, no Japão. Cara, quando eu chego na cidadezinha bem no interior, a gente saltou do trem, foi andando assim, aí o lugar ficando feio pra caramba. Aí do nada a gente vê assim, cara, um armazém todo meio envelhecido, com uma máquina de refrigerante na porta, uma porrada de Porsche, umas 100 peças. Eu falei, cara, chegamos no lugar. Sim. Quando chegamos na casa do cara, é loucura, cara. O cara é meio assim, né? Ele veio atender Bagunça. a porta. É. Eu falei, yeah, come in. É. Ele só falou como se a gente fosse conhecido. Entra aí, ó, senta, tem a mesa de sinuca aqui quando entra, uma música rolando. Aí eu vejo ele voltando pra trabalhar num carro. Até tem esse vídeo aí. Eu podia botar depois aí um Cara, corte, vamos né? lá. A casa dele, embaixo, tá uma mesa de sinuca aqui, que é onde ele faz as refeições. Aí tem um puxadinho aqui em cima, que é onde fica a cama dele. E a estufa de pintura tá aqui. Tô E não é ligado. uma estufa de pressão Sim, positiva, não. negativa. Não. É aquela estufa que é sanfonada, puxa Sim. ele. Aí eu fiquei olhando aquilo, cara. Mas a gente ficou como qualquer vídeo que a gente vê do Nakai. Você vê que ele tá ali fumando o cigarro dele, com o Ele tá cabelo quase de em maluco. êxtase, né? Focado. E todo mundo meio que olhando e tirando foto. Exato, Cara, eu fiquei impressionado ali com a forma que ele trabalhava as Porsche. Mas pra mim tava claro que não era uma questão ali de performance. Sim. Era uma intervenção É uma intervenção artística. Exato. E, cara, eu vou te dar uma resposta que eu dei num como se diz, no Instagram, enfim, eu sigo muitos, né, na cena automotiva, uma galera de design, e tem uns personalizadores no meio. E eu falei, cara, no frigir dos ovos, o carro pertence ao dono, cara. Porra, eu ia falar isso agora. Então assim, o cara faz o que ele quiser. Se ele quiser pintar ele de rosa, botar uma melancia... Porque tem os puristas, né, que, não, porra, isso não faz com Não. uma Porsche, um dia, meu irmão, o cara comprou o carro é dele, ele faz o que ele quiser. Se Exato. quiser fazer um vaso de planta, Exato. cara. A vontade de falar assim, deixa eu mandar aqui, me dá o teu endereço que eu vou te mandar as contas, né? Porque assim, no frigir dos ovos é isso, né? Eu acho que, como profissional de design, tecnicamente falando, não é o meu estilo. Eu respeito. Eu não gosto desse tipo de forma de personalizar por uma série de questões. Né? Aí eu vou falar um pouco como é que foi o meu contato com... A primeira vez que eu vi um projeto do Akira foi no SEMA daquele ano. E eu vi os carros, você olha de perto, você vê, consegue perceber as falhas. Né? E são falhas, até algumas coisas que poderiam potencialmente colocar em risco a vida, integridade, a integridade do carro e dos seus ocupantes. Potencialmente, tá? Lembrando que quando você fala Volkswagen com Porsche A, né, é um tamanho desse tamanho assim, de gerações, mas na verdade ele trabalha das gerações 964 até as 993. Né? Não, mas tem uma informação importante da Sim. nossa visita lá. Ah. Na época, né, claro, a gente foi comercialmente. E a primeira coisa que a gente, no nosso estudo lá, cara, porra, o cara só... Vamos lá, o cara já é exótico. Ele é exótico. Só customiza Porsche. Então, o caminho era, para poder trazer uma customização na Nakai, era conseguir uma ponte em Miami, que acho que é Sim. onde está a maior quantidade de carros para fazer. E na época a gente falou isso com ele. E ele trouxe uma novidade que ele apresentou no SEMA esse ano. Acho que é a única novidade que eu tô por dentro. Ele estava desenvolvendo um kit para 997. Ah, maneiro. Você viu o que ele fez esse ano no SEMA? Sim.
E na época era exatamente isso, cara. Pô, você abriu para 997, a quantidade de carro... Também, aí exponencialmente, né? Né? Porque você tem muito mais. Para o pessoal entender, né? Conforme o tempo foi passando, a Porsche é a Porsche, mas eles produziam poucos carros. Sim. E muitos desses carros mais antigos se perderam, viraram carro de corrida, foram destruídos, etc e tal. Acho que talvez por isso mais a galera que é mais purista fala assim, nossa, mas tem pouco. Beleza, cara, acho que isso faz parte da vida, né? A gente tem que jogar essa energia, deixar rolar, né? E no Frigir dos Ovos ele contém uma contribuição, eu considero positiva para a cena automotiva, porque ele movimentou. E aí, eu vou abrir o que eu pareci, ele movimentou de uma forma diferenciada. Porque ele foi o primeiro cara a implementar JDM num carro que naturalmente a gente só via Eurolook. Eu vou traduzir para vocês. Traduz aí, faz uma tradução. A gente tá falando para leigo, a gente entrou aqui num assunto que a galera já tá assim. Então, personalização, cada um tem a gente tem meio que linhas, né? Eurolook, todo tipo de personalização implementada com conceito europeu, tá? Então, rodas basicamente europeias, kits europeus, forma de pintar, implementar, montar europeia, cartesiana. JDM, aquela loucura de asas, pinturas, fenders gigantescos, exagerados, mistura de rodas japonesas. Então, assim, esse foi o primeiro cara, acho que foi a grande X da questão dele. Eu, particularmente, curto mais a linha da Liberty Walk. E eu acho até que eles são melhores na forma como eles lidam com o legado desses carros. E aí, dentro do JDM, você tem várias linhas de JDM. Né? Ele vai meio que na linha que a gente chama de Bosuzuko. Tá? Me corrija aqui, perdão se eu falei alguma coisa, forma errada. Mas Bosuzuko é a forma mais, vamos dizer assim, flamboyante de personalização japonesa. Um monte de asa em cima de asa. É meio bizarro. É bizarro, né? E tem, nos Estados Unidos, no Japão, tem campeonato disso. Eles fazem campeonato de tudo. Tem aquelas botinhas de Bosuzuko, né? Exatamente, que faz a aceleração, enfim. Então, isso é que foi o X da questão. E aí, trazendo para a realidade brasileira, o que é a personalização brasileira? É o samba, cara. É uma mistura de tudo. Aí você vai ver hoje, para quem gosta de up esportivo. Brincadeira, tá? Sim, o up não é esportivo. E eu vou entrar nesse... Pô, eu descobri que tem um clube de quid esportivo, cara. Aí... Pô, cara, eu vi outro dia, os caras virou meme também, os caras fazendo um clube de BYD. Aí virou meme, eu falei assim, o que os caras fazem? Abre o capô, né, e mostram o quê? Um som MP3, alguma coisa, né? Eu gosto de carro elétrico também, cara. Não tô falando disso, eu tô brincando. Mas o que é a personalização e onde está centrada a personalização no Brasil? O Brasil é um samba, cara. Que mistura um monte de influências de tudo quanto é lugar. Né? E ainda não existe uma espinha dorsal. Eu acho que aí é que está a oportunidade. Não porque tem poucos nomes que conseguiram transformar a customização em algo profissional e como um negócio. Sim. Os nomes aí que você já citou. Baidene, Batistinha, Teco Caliendo. Né? São caras que eles despontam. Né? Tem uma empresa que eu faço muita menção, é o Cristiano da Indutec, se ele estiver me vendo, um abraço para ele. É um cara lá do Rio Grande do Sul. Ele faz peças usinadas em CNC, alumínio billet, espetaculares. Ele foi esse cara fez um bloco de uma Lamborghini V10 do zero no Brasil. Maxi, Brasil. Esse cara é fora da curva, tá? Entre tantos outros nomes aqui que me falha aqui a memória, mas que a gente poderia falar um pouco, né? Mas eu vou centrar nesses caras aí. Por que eu falo nesses caras? Porque eles têm método, eles têm compromisso com a qualidade do produto entregue, tá? Compromisso com o cliente. E mais ainda, os clientes que procuram ele entendem o papel do personalizador. Porque muitas vezes o cara chega num designer ou num personalizador querendo fazer vou fazer uma peça aqui. Aí você dá o preço. O cara,
Então, não dá para fazer mais barato? Dá. Porque assim, o que eu percebo hoje é difícil um carro que ele é customizado, estou falando até uma customização muito bem feita, ele agregar valor ao carro. Normalmente fica um carro de comercialização muito comprometida depois. Sim. Aí, a minha percepção é, quem customiza hoje um carro do jeito que tem que ser, é quem não tem medo de investir e não está preocupado em recuperar o investimento. Não, até porque... Que é isso aqui da parcela. Exato. Que é do Brasil. Sei lá, 5% da população que, de repente, é um pouco mais abastada e tem a condição de bancar um projeto da forma que tem que ser feito. E aí, onde está o filão? Onde você vai fazer e onde parece estar se formando essa espinha dorsal da personalização brasileira? Nos chamados novos clássicos. Para quem não entende, novos clássicos são Passat, Gol Caixa, tá? Opala, Maverick, né? O Fusca nem tanto, embora seja clássico, né? Mas, enfim, tem muito. Que o Léo Coqueiro teve aqui com a gente, né? Sim. Trabalho antigo, o Berek também teve, e ele bateu na tecla que eu acho que faz muito sentido, que é exatamente a galera ali da década de 70, 80, Sim. 90, que tinha o sonho de ter aquele carro, que era inalcançável. Hoje essa galera tá muito bem sucedida e... Quer fazer um carro diferente. Exato. E o cara que tá, dessa galera que tá bem sucedida, mas tá muito bem sucedida, vai para um produto fora da caixa. Aí a gente entra o Baidene, que faz um trabalho, vinha fazendo um trabalho de restauro, que acho que precedeu a personalização, fora da caixa. O cara, a gente tá falando de um cara que desmonta o carro inteiro, né? É um cara que usa... Os parafusos são novamente bicromatizados. Isso assim, é absurdo. E ele já tá indo para um campo de desenvolver peças que ele já conhece tanto a estrutura. Sabe? Bom, isso aqui entra em fadiga. Eu sei que, por agora, que ele contratou um engenheiro, ex-Volkswagen Ford, e o cara tá lá revendo peças para resolver problemas crônicos de produtos que, assim, você compra uma peça reprodução que vai quebrar. Então, vou fazer a minha. Entende? Aí começa a criar uma espinha dorsal. E aí eu vou dar um spoiler, o que eu acho que vai ser a nova trend do mercado. Vi o Berek falando. Na minha visão, a gente vai começar a ver aí Chevette, Astra, principalmente as séries esportivas. Vou abrir um parênteses aqui pra vocês entenderem. Porque o pessoal fala que Up é esportivo. Up não é esportivo. Assim como o Gol GTI não é esportivo. Vou me matar. Não é esportivo. É série esportiva. Esportivo, traçar uma linha bem na areia aqui, bem grande, para o pessoal entender. Esportivo são carros que nasceram com a definição, objetivo, forma, foco de performar na pista. E a gente fez um projeto junto. As Porsche são esportivos. As Porsche são esportivos. Mas a gente fez um projetinho no caixinha, né? No potinho, que foi bem legal. No TSI do Aster. Do Aster, né? Um abraço pro Aster. Aliás, adoro o que ele faz com as Land Rover. Aproveitar, a gente tava falando de grandes nomes da customização, não poderia deixar de falar o Aster, que pra mim é um puta visionário. Exato. Sou admirador. Também. A história do Aster, brevemente, ele herdou uma Defender do pai, ele tem a relação com o pai dele já falecido. Sim, sim. E ele, como amante do carro, viu uma oportunidade. Ele era um cara que, quando a gente se conheceu, na época da caixinha do Up, que a gente customizou, ele terceirizava ali a customização dos carros dele e ele começou a esbarrar numa série de dificuldades. Então, hoje, eu acho que é um dos caras que tem maior bom gosto para Defender e que mais entende Defender. Não tem patrocínio do Aster aqui, mas se você estiver pensando em comprar ou customizar uma Defender, fala com o Aster. Exato. Defender Brasil, ele é fera. E mais do que isso, para você ser um bom personalizador, você precisa ter um bom olho. E o Aster tem um bom olho, né? Ele vê muito bem, ele consegue compilar bem as influências do que está rolando, né? Aliás, uma excelente... Já que a gente falou de Defender, eu vou dar uma outra dica para a galera. Cool and Vintage. É uma personalizadora portuguesa. Eu visitei e é de assustar o que os caras fazem com o Land Rover Defender. É de assustar. Cool and Vintage. Cool and Vintage é uma oficina deste tamaninho, do tamanho desta sala. E os caras fazem loucura.
É impressionante. Aí depois eu vou falar um pouco sobre Portugal, aí o pessoal também acha que não é Europa. Eu vou falar um pouco da cena europeia se der tempo. Mas, voltando à história da personalização, por que a gente começou a desenvolver, eu mencionei isso, melhor dizendo. A gente fez aquele projetinho do Up, com o Oster, né? Que foi um projeto super legal, uma das nossas interações, além da marca da W. Da criação da marca Wood Motors. Do Wood Motors, acho que, cara, fui muito honrado por esse cara, oportunidade, porque eu como profissional que trabalha nesse meio, né? Eu entendo que a ação que a WID faz hoje no mercado é essencial. Essencial. Ainda mais no mercado poluído, cheio de desafios, você navegar e entregar para o cliente um produto confiável é difícil. Sim. É só você pegar aí o jornal que você vai ver um monte de gente altera e não sei o que. O que você percebeu em termos de entrega de valor agregado para o mercado é ímpar. E eu vejo muito pouca gente, para não dizer nenhuma, fazendo o que você faz. Você viu isso lá atrás. Acho que talvez muito fruto dessa tua vinda lá do Japão. Do Japão, né? E eu acho fora da... Não é rasgação de seda, não, tá? Não tô ganhando nada por isso, não. É que eu acho que realmente vale a pena. E inclusive, já indiquei amigos meus, clientes meus para você. Bom, voltando ao papo, né? Então, por que eu tô falando sobre esporte de diferença? Quando você coloca um carro na pista, é completamente diferente. E a gente teve esse desafio, né? O pneu é diferente. A carga, a pressão é diferente. A regulagem de suspensão é diferente. Não adianta você cortar mola, cortar amortecedor, coleguinha. Entende uma coisa. Não é fazer o carro ficar mais baixo. Não. E nem a suspensão tem que interagir, né? Exato. A priori você não deveria. Tá? Isso daí, aí é que está um ponto interessante sobre legislação. A gente não tem uma legislação ou fiscalização efetiva nesse sentido. Tá? Só para vocês entenderem, se você acha que você pegou o seu amortecedor original, pegou uma mola menor e rebaixou o carro, você tá ok para acelerar na curva, que nem o meme do cara com o Celta com uma asa gigante. Você já viu esse meme? Não. Eu vou te mandar, é hilário. O cara tem um Celta e o cara botou uma asa gigante. Aí o cara pergunta para ele, e aí, cara, o que você achou do Celta? Ele, cara, antes... Na curva, eu entrava a 190 e o carro saía de traseira. Agora não sai mais. Cara, desculpa, né? Tem um monte de porém no meio. Eu não tô aqui para paternalizar ninguém, educar ninguém. Eu estou falando que isso é uma grande diferença para o mercado europeu, americano e até japonês, né? Asiático. É essa referência que o Brasil perdeu do automobilismo, de carros realmente interessantes para a história, grandes nomes, grandes modelos. E aí isso levou a pouca referência. Assim como se você quer saber de música, você vai vendo grande nome, Caetano Veloso, falando música brasileira, Caetano Veloso, Chico Buarque, né? Milton Nascimento, por aí vai. Aqui a gente não tem as referências. As referências foram os novos clássicos. Daí a espinha dorsal. Onde você está vendo onde eu estou querendo chegar. Então, falando sobre diferença, quando você corta lá a sua suspensão, bota a mola, você está colocando em risco a sua vida, a vida das pessoas no entorno, porque você muda o ponto ótimo de amortecimento. Isso faz-se muito aqui no Brasil. Culturalmente foi feito dessa forma. Né? Então, assim, tem uma influência do Akira Nakaya aqui grande. Pode ser. Não, mas assim, eu acho que é importante compreender o contexto, porque todo apaixonado de carro quer fazer uma customização, e qualquer customização no Brasil hoje, para fazer bem feito, custa muito caro. Se você tiver trazer coisa de fora, até hoje tem muito mais recurso, né? Mas a galera que tem habilidade vai lá e na garagem dá para você. Sim, mas... A funcionalidade não acompanha... Não, você tem que ter critérios também, né? Eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de consciência, que assim, eu vou fazer na minha garagem, mas vou tentar procurar ali uma orientação para fazer o que é certo, né? Assim, pensando que a gente vive em sociedade, né? Você tem que também
né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Hoje em dia você tem soluções melhores que permitem, por exemplo, falando um pouquinho sobre Volkswagen A, né? Sobre a Mecatron. Hoje a gente consegue produzir um amortecedor e mola com a carga necessária para você dar segurança e estabilidade para um Volkswagen A. Melhora muito, cara. Melhor absurdamente. Acho que eu ainda não tive a oportunidade de te levar para o test drive, né? Mas assuma aqui um compromisso da gente de te levar para você andar no test drive. Já resolveram o problema da caixa de direção da Kombi, não? A gente ainda não está trabalhando na Kombi, né? Porque a gente ainda está trabalhando com variante, né? Que é o que está vindo mais de demanda. Os Fusca, em geral, até uma determinada data, a partir de 63, tá? Por uma série de questões de geometria e dimensional, geometria de suspensão, tá? Mas, assim, é água pro vinho. Para quem já dirigiu Fusca e sabe o que eu tô falando, você pega o Fusca em linha reta, você pode girar o volante para um lado para outro e continua em linha reta. E você está falando de um carro que vai fazer curva. Mais do que isso, você vai poder atacar a curva com bastante agressividade, por assim dizer, e o carro vai estar na tua mão. Sim. E hoje a gente tem um kit que encaixa plug and play no carro, que vai te dar segurança de amortecimento. A possibilidade de você usar pneu moderno, pouca gente sabe, né? Sim. Hoje, você que pode falar melhor em propriedade do que eu, você trazer isso para uma segurança num carro clássico, olha a espinha dorsal de novo. Essa é a grande questão. Os novos clássicos, é a vontade do cara ter um carro com cara de antigo, mas com funcionalidade de um carro moderno. Que hoje em dia, né? Você entra no carro, você dá na chave, o carro liga. Qualquer carro, né? Você tem ar-condicionado, Bluetooth e tal. E o cara que tem a capacidade desse projeto... E em relação ao mercado, aí você acha que essa... Porque eu acho isso muito... Assim, vamos falar do ponto de vista de usabilidade. Pô, é muito legal você ter um Fusca com uma suspensão mais bacana, que ele te dá mais conforto, principalmente confiabilidade. Não vou falar nem do conforto, não. Sim. Mas eu tinha um 68, né? Vendi tem um tempinho. Cara, e toda vez que eu tava andando, eu falei assim, cara, como é que a galera ia do Rio pra São Paulo de Fusca, Exatamente. cara? Que loucura. É perigoso, né? É perigoso. Hoje, esse tipo de intervenção, você vê que traz alguma valorização pro carro, porque tem os puristas, né, que querem um carro completamente original. Vamos deixar claro, para quem é purista e procura placa preta. Placa preta é 80% de originalidade ou de integridade do carro, tá? Você está, entre aspas, ferindo a integridade do carro. Mas qual é a contrapartida? É segurança. Né? E só para contextualizar, assim, não é só, vamos tirar de cena a questão da viagem daqui para São Paulo de Fusca. Estatisticamente, a maior parte dos acidentes letais ocorrem numa área... No perímetro ali, muito perto de casa, né? Muito próximo de casa. Você está falando de 1 quilômetro, 2 quilômetros de casa. E são batidas que a gente chama de pequena ou média monta, mas que causam problemas sérios. Hoje, uma batida pequena e média monta, né? Você pode até me interferir aí se eu falar alguma coisa errada, né? Uma batida de pequena ou média monta, você hoje no carro muito seguro, você tem airbag. Num Fusca você não tem nada. E qual é a diferença entre uma batida, para você evitar uma batida nesse sentido? Estabilidade, estrutura. Porque o carro a gente tem que pensar o seguinte, só para entrar fosse um pouco técnico, tá? Para a galera entender. A gente tem o carro, vou usar a Caneca como exemplo. O carro ele tem tudo que está fora do chão a gente chama de massa elevada. Tudo que está em contato com o chão a gente chama de massa não elevada. Então, fisicamente falando, né, o carro está sempre se movimentando. Essa massa elevada está se movimentando. Esse ponto de contato são os pneus. Se você reduz a torção desses pontos de contato, você consegue ter um melhor comportamento de conjunto desse veículo. Então, se você tem um pneu mais moderno num Fusca, você vai ter menor torção deste ponto de contato. Consequentemente, quando você for frear, em que você tem a transferência de massa de trás para frente, você não vai ter
uma frenagem muito longa. Então, você está agregando segurança. Então, eu quero pegar um ponto importantíssimo agora. Uhum. Uma coisa que a gente tem mais visto, né? Mercado de blindagem crescendo absurdamente. Sabia que ele ia tocar nisso. Muito, assim, a quantidade de carros sendo blindado devido à violência pegou aí, assim, tá em baita crescimento. Mas a gente sempre cai aproveitar e falar da Shelter, que você conhece bem. Conheço. Tem uma diferença muito grande, tá? De preço de blindagem. Hoje a gente está falando que tem empresas que se propõem a blindar um SUV por 50 mil e uma blindadora top aí passa dos 100 mil. É uma diferença expressiva de valor. Você que é um cara, assim, que vai falar do projeto de segurança, qual é a diferença de uma blindadora boa para uma blindadora ruim? Qual é a diferença de uma blindadora ruim para uma Shelter? Tá Você certo. que conhece a Shelter. Conheço a Shelter no íntimo, vi ela nascer. Aliás, um abraço pro Luiz, né? É um cara que eu admiro muito, desde a época da Rio Bar. Ele sabe disso, já falei isso várias vezes. Né? A marca é minha. Eu vi a fábrica tá? Porque essa era a percepção da Shelter. Blindagem, cara. Blindagem é um assunto polêmico, porque existem poucas regulamentações em vigor no Brasil para blindagem. Né? A pessoa pensa que é só ter o CR, etc. Mas o CR é só uma validação de que o seu carro tem uma blindagem e tem determinados materiais implementados nele. É só para você dizer que você... só um controle de materiais do Exército, basicamente exatamente isso. Até porque você usa materiais que resistem a projéteis. Né? E a ideia é assim, o Estado tem a prerrogativa do controle da força, do uso da força. Então, se você tem que dizer para o governo, olha, eu estou usando isso aqui, mas eu sou uma pessoa idônea, etc. Tá bom, blindagem. Quando você faz uma intervenção desse tamanho, primeira coisa que você tem que levar em consideração, o carro, hoje em dia, como é fabricado, a gente chama de monobloco, né? Diferentemente como era antigamente, né? Para você que conversava com o vovô e te explicava, andava naquele Opala, né? Etc e tal, que já é um pouco mais moderno, mas assim, é basicamente um chassi e uma carroceria. A gente chama de carroceria sobre chassi, que é mais ou menos como se faz caminhão, um ônibus, né? Um chassi. Então, você, de novo, a ideia aqui da caneca como exemplo. A gente podia botar um carrinho aqui para poder depois fazer. Tem um carrinho aí? Tem um carrinho? Tem a Mercedes. Aqui, ó, a Mercedes aqui, ó. Posso pegar? Pode. Beleza. Ó, boa. Gullwing. Vamos lá, galera. Isso aqui você tinha uma carroceria e tem um chassi aqui embaixo. E a carroceria se encaixa nesse chassi. E você faz a junção desse chassi com a carroceria com coxins. E isso também torce. Tem uma movimentação. Né? Bom, quando você fala de carro blindado, em que hoje em dia, você tem uma estrutura toda que não tem mais o chassi. É tudo integrado, é tudo a mesma coisa. Quando você vai colocar alguma coisa sobre essa chapa que deve se flexionar, para quê, Leandro? Para quando você bater, ela se deformar de uma determinada forma e você não receba o impacto da batida. Essa é a forma como a gente projeta carro hoje em dia. Né? O carro em si, ele é uma célula de sobrevivência. Ele é feito para deformar de uma determinada forma e a gente... absorver impacto. A gente projeta a deformação para que você desvie as forças numa determinada direção. E aí vai lá o fulano e fala assim, não, eu blindo o carro. Blindo. Aí quando você vai ver lá, o cara solda um monte de chapa, faz de qualquer forma, né? E recorta, tira uma chapa do carro, tira um parafuso, tira um rebite. Pronto, você já mudou toda a estrutura do carro. Então, a forma como deve ser feito, deve ser, em primeiro lugar, muito criteriosa. Você está medindo, você está mexendo com isso. Segundo lugar. Tem que ter um projeto, né? Tem que ter um projeto. Hoje em dia, a gente fala muito da utilização de materiais compósitos, né? Que a pessoa chama de blindagem leve, né? Tecnologia. Então, você tem materiais que flexionam em uma determinada forma em
conjunto com essa carroceria. Né? Então, você está falando aí de fibra de aramida, né? O Kevlar. Né? E aí você tem peças que são projetadas, então você hoje escaneia o carro, tá? Em 3D. Você tem toda a forma do carro no computador e você manda o cara produzir uma peça que vai encaixar plug and play no teu carro. Aí você fala assim, tá, mas ainda é uma alteração? Sim, é uma alteração menor. E isso precisa ser feito com critério. Você precisa entender quando você colocar ali, como que vai se deformar, para que não aconteça do cara ficar preso dentro do carro numa batida. Ou do bombeiro, quando for lá salvar o cara, putz, não consigo abrir o carro. E já aconteceu lá atrás, né? Vários, se procurar aí no Google, você vai encontrar vários relatos disso. São coisas sérias. Então, eu vou até abrir um parênteses aqui rápido, tá? Não vou falar de blindagem. Teve um acidente ontem nos Estados Unidos. A maçaneta elétrica do Tesla travou, 4 pessoas morreram dentro do carro. Caralho. Assim, até onde a gente está indo com critério e o que pode ou não pode ser feito. Tá? Entendeu? Eu acho que é importante, cara, reforçar isso, porque no Rio de Janeiro, São Paulo principalmente, a gente tá com uma preocupação da segurança. Sim. Segurança em relação à violência urbana, que eu acho que tá tirando um pouco o poder de raciocínio das pessoas. Sim. Porque, vamos lá, porra, o Volvo, que é o carro mais seguro do mundo, se você olhar, tem vários casos, né? A célula de sobrevivência da Souza, acho que da Volvo é onde está a maior tecnologia dela. Sim. Cara, mas se você pega uma Volvo e você blinda na blindadora que não tem procedência, você acabou com todo o serviço lá do sueco. Sim, não. E eu tava comentando, tava conversando com um amigo ontem o seguinte, cara, é claro que a gente tem uma chance grande no Rio de Janeiro e São Paulo de ser assaltado, passar por um problema. Mas a gente tem muito mais chance de ter algum problema se o carro não responder na estrada. E muita gente compra, principalmente carro premium, que vamos falar que blinda de Corolla para cima, né? Sim, sim. E a pessoa ela esquece o carro e ela só quer a blindagem. Uhum. Então, basicamente, se você está blindando a blindadora assim, sem procedência, sem qualidade, talvez, não é certeza, você esteja andando num habitáculo móvel com proteção balística, mas toda a proteção que o carro deveria te oferecer, Isso você é uma bomba relógio. Você está assim. anulando. É uma bomba relógio. E aproveitar, né? Se você quer blindar o seu carro com qualidade, tá aqui, ó. Eu sempre erro. QR Code da Shelter, aqui. Para quem é ouvinte aqui, assiste o Piloto Automático Podcast, você ainda vai ganhar a primeira revisão totalmente gratuita da blindagem. E se você tá longe do Rio, eu te recomendo, pode blindar aqui na Shelter, eu recomendo você ir numa blindadora antes de blindar seu carro. Pode ter... Não usa só o PDF lá, porque todo Exato. PDF é bonito. Hoje as técnicas de marketing já estão mais difundidas, todo mundo vai falar palavras bonitas que vão te convencer. Faz uma visita antes de fechar a tua blindagem. Tem o meu selo de qualidade. Você tocou um ponto interessante, desculpa te interromper, mas você falou um ponto interessante sobre revisão da blindagem. Assim como... Muita gente negligencia a revisão da blindagem. Se você negligenciar a revisão do carro, né? Você não vai negligenciar a revisão da blindagem? Gente, é um acessório... Você está fazendo... Você pagou e não pagou pouco por um serviço, né? E não é só uma forma... não, esse cara está querendo ganhar mais dinheiro comigo. Tem isso, sabia? Tem. Mas é sério. Se você às vezes pode estar tendo uma delaminação de vidro... que você não está percebendo, e na hora que ele tem que performar, ele não performa. E o vidro, eu acho que até é uma coisa mais aparente que você percebe, mais a parte interna. Você Também. mexe, coloca parafuso, você Exato. junta aço com aço, e em algum momento aquilo ali pode... Exatamente. Mas acho que o grande paralelo que a gente faz, né? A gente falou, esse nosso bate-papo foi meio que sobre customização. Eu acho que a blindagem, hoje no Brasil, é um reflexo da nossa forma de customizar carro. Sim. Tem empresas como Baidene, Batistinha, que fazem a customização com um projeto, e isso tem um preço. Sim. E tem as blindadoras de fundo de quintal que elas só olham o carro aqui, foi o que você falou. Deixa eu ver se larga aço para tudo quanto é lado, né? Porque onde entrar o aço é mais barato que a manta, mas você acaba agregando peso, você mexe com a distribuição de peso, então tudo que o engenheiro projetou com carinho lá na fábrica para te entregar, você anula. No Carnaval você está jogando aí 80 anos
desenvolvimento. Observação empírica do funcionamento, né? Mais do que isso, eu sendo até bem sério nessa minha colocação. Você está deixando de lado as vidas das pessoas que morreram para que você tivesse um carro seguro hoje em dia. Sim. E o cara tá jogando... Porque tudo aquilo é anulado a partir do momento. Eu vi uma coisa bizarra, cara, de uma blindadora. Não vou falar nomes, pra ser polêmico. Porque pensa o seguinte, pra você blindar o carro, você desmonta ele todo. Sim. E uma determinada blindadora, pra poder fazer uma fixação, ela usou enforca-gato nas cintas de airbag. No airbag de cortina. Então, por isso que é muito importante. E vou falar uma outra coisa de utilidade pública, tá? Um acessório que a Volvo disponibilizou a patente para o mercado foi o cinto de segurança, né? O cinto de segurança foi inventado pela Volvo e a Volvo abriu uma mão da patente porque ela bate na tecla que a segurança vem à frente do lucro. De 3 pontos, tá? Cinto de segurança de 3 pontos, exatamente. É um desenvolvimento da Volvo. Mas tem muita gente que anda de carro blindado sem cinto. Não se deve andar sem cinto em nenhum carro, mas blindado principalmente não. Já parou para pensar por quê? Tá claro, né? Vou te explicar o seguinte, bonitona. O carro não blindado, você tá sem cinto, aconteceu alguma coisa e você voar de cabeça no para-brisa, o para-brisa vai estourar ali, você vai machucar a cabeça, mas o vidro ali vai amortecer. No carro blindado, se você bater sem cinto, você vai dar uma cabeçada, a mesma coisa que você desse uma cabeçada em alta velocidade no concreto. Então, se você tá andando de blindado, não esquece o cinto. Segurança em primeiro lugar. Hoje é um episódio curtíssimo. Eu já olhei aqui, a gente estamos estourando. Já estouramos aqui. Por favor, considerações finais para que você possa retornar aqui. Poxa. Primeiramente, hoje veio como convidado com um amigo, na próxima vai vir como patrocinador Go Race. Não esquecer, Go Race, novo patrocinador. Não esqueci, hein? Johnny, não me deixe esquecer, tá? A Go Race está voltando. A nossa marca, né, nascida nas pistas criada por pilotos. Esse é o lema da Go Race. E a gente agora está com uma solução super legal da Reserva Inc. Então, assim, é produto reserva, qualidade indiscutível, enfim, logística, todo o cenário. Já está no ar, usegorrace.com.br. Já dá para comprar? Já dá para comprar, pode comprar. Usegorrace.com.br. E a gente está relançando, né, a marca com estampas novas, reeditando as antigas. Então, o pessoal que gosta dos clássicos da Go Race vai poder encontrar os clássicos da Go Race, né? E eu tô aqui com compromisso de trazer pro Felipe e pra Antônia, né? Exatamente. Vou trazer aqui, porque a gente também tem versões para as crianças, né? Então, assim, porque a gente acha que também tem o papai e a mamãe, né? Não, a gente tem esse papel aí de gosta de carro, tem que beliscar ali o veneno. Exato. Mas é isso, cara. Eu acho que... As redes sociais, como é que faz para te achar? Procura lá, @Verx, Verx de caranga, tá? Ou carrão, alguma coisa assim, é uma gíria alemã, né, para carros. Então é WERKS, @Verx SW, tá? Que é Sonderwurst, roubei isso da Porsche. Será que eles vão me... Sonderwurst? O que significa Sonderwurst? Fábrica de sonhos. Fábrica de sonhos. É o programa de... Né, a Porsche Sonderwurst é o programa de customização da Porsche. Você deve conhecer melhor do que eu. Você vai lá, escolhe o tipo do couro, a cor específica. No detalhe. Aí eu peguei um pouco, né, assim como amante da marca, né, entusiasta, peguei o Verx SW, procurar ter um pouco dos projetos que a gente já fez, algumas coisas que a gente está customizando, está prospectando, para você que quiser, né, desenvolver algum projeto de personalização da forma certa, com calma, com seriedade, pode me procurar, a gente conversa, né? E agradecer, cara, esse bate-papo, acho que a gente passeou um pouco por muita coisa, né? Faltou pra caramba coisa pra falar, 1 hora é pouco tempo, mas o convite já tá feito, vai voltar agora vestido de Go Race, vem com o Johnny pra gente contar essa história. Isso daí é cheio de história. Bom. Esse cara vai ser maneiro. Eu quero agradecer você que assistiu até aqui, pedir pra você, se esse conteúdo te agregou em alguma coisa, se você quer ajudar a gente a simplificar o mundo automotivo, acho que o nosso objetivo aqui é esse, fomentar
também o automobilismo através do nosso canal parceiro Turbinol. Por favor, curta e compartilha. E não esqueça, se você também quer gravar o seu podcast, se você quer gravar seu conteúdo de forma prática, você pode gravar aqui no seu pod, tá o QR Code. Fala com a Gabi aí, que ela vai estar esperando o seu contato. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!